Então, vamos lá, minhas irmãs. Nós estamos estudando o livro A Gênese e estamos nesse capítulo aqui, o capítulo 14, que está falando dos fluidos em geral. Margarida. Então, deixa eu desativar esse som aqui. Então, nós entramos na questão do perispírito, porque o que é o perispírito, senão essa condensação de fluidos dentro de uma dimensão específica, né? Ele diz aqui que o perispírito é uma condensação desse fluido, né? Em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, é um envoltório. Isso que é o perispírito. Nós vimos isso já. E esse perispírito é formado do quê? Ele é formado dos elementos do planeta onde esse foco de inteligência vai se expressar, vai realizar suas experiências, né? As experiências que ele vai viver naquele planeta. Então, evidentemente que o perispírito, por ele ser um envoltório desse princípio inteligente, ele tem que ter os mesmos elementos do planeta, senão não tem como se relacionar. E também, para que esse perispírito consiga plasmar um corpo de carne, um corpo que vai atuar numa dimensão mais densa. Quem plasma o corpo é o perispírito, certo? Então, o perispírito, ele é como se fosse uma forma, e o nosso corpo é a forma. Então, vai fazer um bolo, você precisa de uma forma, de um molde. Então, o perispírito é esse molde do nosso corpo, né? Então, no item 10, então, também aqui só para nós nos lembrarmos, né, que a natureza desse envoltório fluídico, né, ele está sempre em relação também com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, tem perispíritos, se vocês se lembram que nós falamos, que ele é, assim, bem materializado, ele é bem denso. E outros, quando o espírito já é mais elevado, não. Então, um espírito inferior, ele não pode ficar mudando de nível conforme ele queira. Ele sempre vai ficar. A Dulcineia. Oi, Dulce. Então, ele... Tudo bem, Dulce? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Abraço. Saudades. Então, gente, o perispírito, então, de acordo com o grau, né, a classificação moral daquele espírito, ele vai ser mais denso ou menos denso. Só para nos lembrarmos, para sempre estarmos sedimentando conhecimento, né, que o espiritismo, nós vamos demorar aí 500 anos para conhecer o básico ainda do livro dos Espíritos, né? Mas então eles dizem que existem, do ponto de vista didático, né, eles dividiram os espíritos, os seres inteligentes que povoam o universo, em 3 ordens. 3 ordens. E cada ordem tem um número X de classes de espíritos. Então, na terceira ordem, estão os espíritos mais terra a terra, vamos dizer assim.
E dentro dessa terceira ordem, nós vamos ter ali, se eu não me engano, são 6 classes de espíritos. 5 classes de espíritos na terceira ordem. Na segunda ordem, nós vamos ter 4 classes, e na primeira ordem, uma classe única, porque na primeira ordem estão os espíritos puros. Os espíritos puros já não tem perispírito. Entendeu? Porque o perispírito, ele ainda é matéria. Ele ainda é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, o espírito que é puro, ele não passa mais pela fieira das encarnações. Não passa mais. Então, ele não tem mais que plasmar nenhum corpo, nada. Né? E por isso que é uma classe só, porque são puros, perfeitos. Perfeitos, claro, né? Relativamente a Deus, eles estão um pouco inferior, mas são perfeitos. Então, é isso. A humanidade, nós podemos colocar 90% da humanidade ali na terceira ordem. Quem está bem está na quinta classe aqui. Quem está bem, né? Porque na quinta classe já está meio que passando para a segunda ordem. Então, lembrando, o Dr. Bezerra de Menezes, ele está na segunda ordem, ele é um espírito benevolente. Então, quando nós imaginamos o nível de elevação do Dr. Bezerra, que ele está na segunda ordem, para nós é fácil imaginar que ordem que nós estamos. Com boa vontade, nós vamos estar ali na terceira ordem, no finalzinho da quinta classe. Vamos dizer assim? Vamos ser bonzinhos conosco. Entrando na segunda, se Deus quiser. Então, esse item 10, ele vai falar do fluido que cerca o nosso planeta Terra. Então, a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Então, para nós termos uma ideia, quando nós estamos falando da nossa atmosfera, quanto mais próximo aqui da crosta, mais pesada é a atmosfera, não é isso? E quanto mais para cima, mais rarefeito é o ar, não é mais rarefeito? Tanto que, se nós vamos subir uma montanha, né? Ou quando nós vamos viajar para uma cidade que fica no alto da montanha, sei lá onde, né? Sei lá, o Chile, não é? A pessoa pode passar mal, ela sai daqui, nós estamos aqui com um nível de oxigênio mais, vamos dizer assim, um nível de oxigênio mais compacto, aí nós vamos para um local onde é mais rarefeito o oxigênio, aí tem que respirar muito mais para entrar oxigênio, entendeu? E às vezes está subindo a montanha, a pessoa começa a passar mal, por falta de oxigênio, né? Tem que se adaptar, se ajustar, porque vai ficando cada vez mais rarefeito, as moléculas vão ficando longe uma das outras. Os fluidos espirituais é a mesma coisa. Quanto mais próximo da crosta, mais denso, mais pesado, menos puro. Então, tá lá, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Certo? Por isso que os espíritos que estão aqui pululando à nossa volta, na crosta terrestre, aqueles que desencarnaram há pouco tempo, que não são espíritos malévolos, nem são espíritos com grandes doenças, mas que ficam por aí, né? Esses espíritos, eles são mais fáceis de serem vistos pelos videntes, justamente porque o perispírito deles é mais compacto.
mais grosseiro, fica mais fácil de ver, não é? É como se fosse, assim, por exemplo, um vidro, né? Se ele está bem limpinho dos dois lados, ele fica invisível, praticamente. Mas quando começa a agregar ali sujeira, poeira, tal, você vai enxergando aquilo, né? Vai enxergando. Então, não são homogêneos esses fluidos. Homogêneo significa que eles não são iguais, né? São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base. Evidentemente. Evidentemente. Então, a base dos fluidos, ela sempre é a mesma, que é o fluido cósmico universal, ali na sua origem. Então, essas moléculas elementares, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estão na razão da soma, olha, somar, né? 1, 2, 3, 4, 5, da soma das partes puras que eles encerram. Tal por comparação. O álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, embora no todo continue a haver álcool puro. O álcool está lá, mas ele está misturado. Então, ele vai ficar mais pesado, porque vai estar misturado com água, por exemplo, né? Essas tinturas que se faz, né, de remédio, você pega, por exemplo, capim-santo. Pega o capim-santo, seca o capim-santo, não seca, não sei muito bem. Aí coloca no álcool, né, aquele álcool, acho que é álcool 70, tal, tem lá, né, um jeito de fazer isso. Deixa ali, ele vai sair naquela tintura, que vai se misturando com aquele álcool. Então, ele vai tendo um peso maior, né? Ele vai estar misturado com aquela tintura que depois é utilizada para remédio, seja lá para o que for. Certo? Então, é isso. O fluido ele vai se misturando com outros fluidos e vai se transformando em outra coisa. Certo? É isso? Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Lembra que nós falamos isso aqui no comecinho? É como nós queremos, então, a tintura do alecrim, vamos dizer assim. Então, colocamos o álcool, ali o alecrim dentro do álcool, aí o álcool vai puxando aquela tintura, vai tirando aqueles elementos e daqui a pouco ele está ali, né, saturado daquilo, se transformou numa tintura de alecrim. Então, o perispírito chega aqui o espírito vai reencarnar na Terra, ele chega e ele tem que absorver os elementos do nosso planeta para que ele possa se manifestar aqui, né? Então, para que ele possa viver naquele meio aqui. Porém, conforme seja mais ou menos depurado, lembra? Quanto mais ele vai subindo em classificação, vai subindo em ordem, né? Então, ele vai se depurando. Ele, vamos dizer, uma tintura, misturou álcool com alguma coisa. Para você ter o álcool puro, você tem que ir tirando, depurando.
tirando aquela tintura, tirando aquele elemento, e ele vai ficando cada vez... A água também, acontece isso com a água. A água, para você conseguir que ela fique absolutamente pura, ela tem que sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Aí é só a água. Então, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, uma pessoa que já nasceu na montanha, se eu não me engano, Santiago, ele é bem alto, né? Não é, Santiago? Não sei qual é a altitude. Fica uma grande, se eu não me engano, né? Que é a capital do Chile. Quem já nasceu ali, ele já está adaptado. Quem está em Rondônia, que vai para lá, tem um problema, né? Porque ele não está adaptado. Então, o pulmão dessa pessoa já está acostumado a respirar menos oxigênio e fazer o mesmo serviço, certo? Então, se o espírito é elevado, ele vai absorver quais partículas? As partículas mais puras daquele planeta, né? O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação. O efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Ó, o espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, numa reação química, por exemplo, quando nós colocamos, tentar fazer uma reação química da água com óleo, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, não vai ter uma reação. Você mexe, daqui a pouco o óleo está para cá, a água está para cá. Não é? Mas se você coloca vinho na água, aí ocorre uma reação ali, né? Então, vai depender o que aquele espírito vai poder assimilar. Daí também, as afinidades mediúnicas que existem entre o médium e o espírito. A afinidade mediúnica ela é uma afinidade magnética. Ela não tem nada a ver com você gostar do espírito, não gostar do espírito. Qual é o espírito que vai se aproximar de nós e que vai conseguir nos sensibilizar de alguma forma, nos tocar, que nós vamos conseguir perceber a sua presença. Tem que ser um espírito que tenha afinidade magnética conosco, afinidade mediúnica. E não é todo espírito que tem, graças a Deus, porque se fosse todos os espíritos tivessem conosco afinidade mediúnica, nós estávamos mortos, não tinha mais nada nosso, né? Então, muitos espíritos passam por nós, tentam falar com a gente, não vai conseguir. Chico Xavier, Divaldo Franco, pode ser o espírito, o médium mais, assim, que tenha mais possibilidades de se comunicar com inúmeros tipos de espírito, mas não são todos. Tem que haver afinidade magnética. E aí, às vezes, um espírito que é completamente desconhecido, não tem nada a ver com você, tem afinidade magnética. E outro que é assim, próximo, te ama, teu irmão desencarnou, não tem afinidade magnética, não consegue se mostrar para você. Não é? Interessante isso.
Isso tem a ver com uma lei do magnetismo, né? Da assimilação e da repulsão dos fluidos. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, uns podem ser água, outros podem ser óleo. Vamos comunicar. O mesmo já não se dá com o corpo carnal. Aí o corpo já é diferente. Por isso que existe a encarnação, né? Para que nós possamos nos comunicar com todos, bons e maus, afins ou não. O mesmo já não se dá com o corpo carnal. Que, como já foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Certo? Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Claro, né? Se ele progride moralmente, o seu perispírito vai ficar mais sutil, vai ficar mais fino. Por que vai ficar mais fino? Qual a razão disso, né? A razão é a seguinte: nós temos que viver experiências no mundo material, e quando essas experiências elas se tornam, nós conseguimos vivenciar essa experiência de forma completa, completamos um aprendizado, aquilo, nós interiorizamos um conhecimento verdadeiramente, por exemplo, paciência, né? Paciência. A paciência é um negócio meio complicado para dizer que nós já interiorizamos. Vou colocar tolerância. A tolerância já é diferente. Tolerância já, né? Já é algo, Eliseu. A tolerância. Então, enfim, nós vamos vivendo determinadas experiências em que vão sedimentando em nós tolerância. Mas, no nível X, Y, Z, quando desencarnamos, aquilo volta para o perispírito, né? Aquela experiência que ficou no corpo, ela volta para o perispírito do tamanho que nós conseguimos evoluir. Quando, passada X encarnação, nós nos tornamos tolerantes verdadeiramente, então, quando a energia da tolerância ela passa pelo nosso organismo, passa pelas experiências, ela retorna para o perispírito. Se ela está, vamos dizer assim, pronta e acabada, ela será arquivada aí na nossa essência, no espírito. Passa a ser um patrimônio espiritual. Certo? Somos tolerantes. E aí o perispírito fica mais leve, porque ele não precisa mais ficar segurando ali aquilo, a intolerância, vamos dizer assim, como uma experiência que em algum momento tem que ser mandada para o corpo. Porque aquilo já virou parte da nossa essência, do nosso som. Somos tolerantes. Um espírito benevolente, ele é benevolente. O perispírito dele, naturalmente, é muito mais sutil.
porque ele não tem aquela energia grosseira para purificar, se é que vocês estão entendendo. Enquanto nós estamos nessa roda do samsara, né, indo e vindo, vivendo as experiências, nós vamos sim melhorando aquelas energias que precisarão ficar para sempre conosco, né? Puras, nos purificando, passando pelo filtro. O corpo é um filtro, vai filtrando, até que chega um momento, perispírito, corpo, perispírito. Então, vamos entender isso. Nós vamos reencarnar. Estamos lá no nosso lar, beleza, né? Nós achando aqui que estamos no nosso lar. Estamos lá no nosso lar, departamento da reencarnação, aí nós fazemos um planejamento reencarnatório. E aí, quais são as energias que nós vamos purificar na Terra, né? Então, não vai dar para levar tudo, vamos levar um tanto, certo? Ali, né? Porque a cada encarnação nós vamos purificando uma série de energias, né? Então, nós vamos ali vivenciar X experiências. Então, reencarnamos e começamos o nosso processo, vai aprender a andar, cresce, adolescente, então começam a vir do perispírito aquelas energias que precisam ser testadas aqui na Terra, né? Então, também virão doenças, que já são aquelas experiências que nós podendo nos sairmos bem, nós nos saímos mal, então aquilo se transformou numa mancha no perispírito. Então, baixa aquela doença, ela vem para o corpo ajuda nesse processo, né, de purificação, ele ajuda no processo de filtrar doenças. Depressão, por exemplo, a pessoa às vezes não tem depressão, lá não sei aonde aparece uma depressão. Da onde é uma dor da alma, que baixou, que ela estava no perispírito, ali aguardando o momento que a circunstância é mais adequada para que aquela experiência, então, seja feita no corpo. Muito bem. Se nós conseguimos vivenciar essa experiência de forma adequada, passar pela doença do jeito certo, sabe-se lá como, né? E tal. E então, vivemos o processo completo e nos curamos ali no corpo, mesmo, verdadeiramente. Então, em algum momento, conforme vamos nos curando, há uma energia mais pura, que ela vai subindo para o perispírito. Ela pode não subir tão purificada, mas às vezes ela está totalmente purificada, e então aquilo vai se alinhar no foco de inteligência, na nossa essência. Não precisa mais voltar a fazer aquela experiência, já fez, entendeu? Mas, se nós vivenciamos mal as experiências pelas quais temos que passar, se nós não conseguimos praticar, como está no Livro dos Espíritos, a abnegação, porque está lá no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais eficaz para o homem superar a sua natureza corpórea? Ou seja, superar a matéria, que a matéria é uma energia condensada, pesada. Como? Aí a resposta é bem pequenininha. Praticar a abnegação, quer dizer, negar-se a si mesmo, né? Praticar a abnegação. Então, se nós não conseguimos o suficiente, né? A prática da abnegação o suficiente, tanto que os espíritos dizem, né, que as duas palavras, né, devotamento e abnegação, aí está tudo, devotamento e abnegação. Quando nós estivermos praticando isso aí, acabou. Então, estaremos superando a nossa natureza corpórea, né? Então, se nós
desencarnamos ainda vitimados de uma doença, não conseguimos superar, transcender aquela doença, o que vai acontecer, né? Ficou pela metade, um tanto nós conseguimos, mas outro tanto não. Então, na hora da desencarnação, acontece um download, que chama, sabe? O que é um download, né? Quando a gente fala assim, baixa uma música para mim no computador, é uma música que está lá na nuvem e que ela baixa do computador. E quando faz assim, vou fazer um upload, né? O upload é o contrário de download. É quando você, por exemplo, estou gravando aqui, depois eu vou botar lá no YouTube. Lá no YouTube é um upload, ele vai sair do meu computador e vai subir. Então, quando ocorre a desencarnação, ocorre esse upload, vamos dizer assim. Todas as informações que estão no corpo e que não conseguiram ser processadas durante a existência, elas vão ter que voltar para o perispírito, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, porque elas vieram do perispírito e ficaram no corpo ali, tentando que houvesse uma filtragem. Então, aí vem a questão dos nossos centros de força, dos nossos chakras, né? Eles vão tentar o tempo todo transformar essa energia pesada numa energia leve. Por isso que a pessoa fala isso, esse teu chakra está todo, né? Tá pesado, se aperta, sente dor em alguns pontos. É isso, energia que está pesada. Então, aquilo que nós não conseguimos depurar, aquilo vai voltar para o perispírito. Então, se é uma doença, vai voltar. É por isso que quando a pessoa está desencarnando, ela lembra, né? Passa um filme. Todo mundo fala isso, passa um filme do começo ao fim, é porque está voltando. Tudo aquilo que estava arquivado no coração, arquivado nos nossos centros de força, né? Que no corpo são os plexos nervosos, nossos plexos, né? No corpo é plexo. Isso vai passar para o centro de força do perispírito e nós vamos enxergar isso. Então, aquilo que foi bom vai e o que também de doença também volta. E aí o perispírito ele vai ter aquele peso. Lógico que passada uma vida inteira, é claro que muita coisa nós superamos, não é? Lógico. Um monte de doença que nós já passamos por ela e tal, sem reclamar, rindo da doença. Então, o que acontece? Aí o nosso perispírito vai estar mais leve. Porque muitas experiências, elas já ficam arquivadas lá na essência. Elas não vão mais precisar vir para nada, né? Certo? Então, o perispírito vai ficando mais leve. Não sei se deu para vocês entenderem. Vou reler. O envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Nós vamos encarnar novamente, mas o nosso perispírito vai ser mais leve. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Por que ele está falando indígena? Porque são os espíritos que estão nas primeiras encarnações, então eles estão vivendo todo tipo de experiência para eles é válida, né? Então é um perispírito realmente mais grosseiro do que de um espírito superior que vem ali para orientar e tal, né? É isso? Por isso que entre os selvagens a mediunidade ela é telúrica, que nós chamamos. Ela é toda telúrica, então ela está toda relacionada com a terra, com a mãe terra, com as energias que eles vão absorvendo das florestas, do meio. Então, aí, a utilização, como nós vimos, né, nós falamos, da fumaça, né, eles precisam da fumaça para poder fazer essas interações.
as músicas, eles usam músicas para poder entrar em transe. São músicas de percussão, né? Aquelas batidas que nos trazem para o corpo. Então, nós temos que ver que tipo de música nós vamos introduzindo na nossa vida, porque a depender, se nós... Porque é muito fácil para nós nos adaptarmos a músicas telúricas, gente. Começa aquele batidão, quando a gente vê, a gente está entrando, né? A gente está querendo, porque isso fala para o corpo. Isso fala para o corpo. Já uma música mais erudita, que ela já fica na mediunidade mais cefálica, né? Mais transcendente, uma Ave Maria, uma coisa mais assim. Então, estou falando Ave Maria, mas as músicas... Uma música mais erudita, que ela vai exigir de nós um grau maior de sensibilidade. Então, as músicas nos elevam também, ou nos trazem para a nossa natureza mais animalizada. Por isso, cuidado, né, que nós temos que ter, às vezes, com onde a gente frequenta. Aquilo que eu estava falando uma vez, que a gente conversando, aí o espírita vai lá só para ver o desfile do carnaval, né? Só fui lá ver, só queria ver como é que era. E aí, ninguém consegue ir numa coisa dessa e só ver. Ser envolvido, por causa do corpo, não tem como, né? Para que vê, a pessoa já está ali com tudo, né? Por mais que, agora, lógico, tem espíritos de uma elevação que eles podem entrar nesses ambientes e não são afetados absolutamente. Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno, tem um livro Loucura, o que é? Não é Loucura, Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura. É uma história que se passa durante o Carnaval, no Rio de Janeiro. O Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe atendendo as pessoas, eles estão ali no meio daquela confusão. Mas nada daquilo os atinge aos espíritos. Também médicos, abnegados, encarnados mesmo, que às vezes tem que atender uma coisa ou outra, eles também entram naquele meio e não são afetados. Outros médicos já entram pulando, dançando, bebendo, entendeu? Consegue, às vezes, nem atender ninguém, precisa ser atendido, né? Então, é nisso. Quanto mais elevado, então, aí esses espíritos, eles vão precisar, ao estarem encarnados na Terra, de muito mais momentos de meditação, de solitude, né? Não é nem de solidão, é solitude, estar sozinho consigo mesmo, de prece, reuniões com amigos verdadeiros, onde há um trânsito de energias, de amizade, de amorosidade. Vão gostar de uma música mais tranquila, mais leve. Eu estava falando com um amigo meu, né? Que nós temos que ter cuidado, às vezes, com alguns eventos espíritas que fazemos. Que tipo de música nós levamos, às vezes, para esses eventos, porque para arrecadar dinheiro e tal, mas aí não deixa de ser um evento que tem essa finalidade, que envolve o movimento espírita e tal. Então, nós temos que ter cuidado com tudo que nós fazemos, porque nós podemos criar ambientes telúricos. Telúrico significa terra, da mediunidade terra, que todos nós temos. E aí, quando vê, né, a pessoa já está bebendo, já está não sei o quê, né? Então, e aí nós que criamos aquele ambiente, então, o que adiantou ficar a semana inteira no centro espírita falando para a pessoa se elevar a vibração, e depois nós mesmos criamos um evento para arrecadar dinheiro, e é um evento que
puxa a pessoa para aquilo que ela tem de mais animalizado, e todos nós temos. Né? Então, minhas queridas, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Hein? Vou parar a gravação, porque senão ninguém vai falar nada. Espera aí, deixa eu parar a gravação aqui para ver se alguém quer comentar.